Olá, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro. Uma tragédia. Uma criança de 3 anos morre ao cair do quarto andar de um shopping. É o destaque da redação com Glauco Paza. Oi, Glauco, bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. Que triste, que lamentável. Uma tragédia familiar que não deixa de ser também uma tragédia para uma comunidade inteira. Uma criança de apenas 3 anos que cai uma altura de 15 metros e perde a vida. É o futuro que se vai de uma forma inexplicável. Mas o que diz a polícia? Haveria negligência do pai que estava junto? Imprudência? Fatalidade? Daqui a pouco a gente aborda esse assunto, André. Até já, Glauco. E foi uma manhã de operações da polícia na região metropolitana. Uma delas foi contra o tráfico na região e os bandidos até ostentavam nas redes sociais. Esse é o destaque do Guilherme Roquette. Bom dia, Guilherme. Bom dia, André. Bom dia a todos. O nome da loja de venda de drogas, como se a gente pudesse ter uma loja de venda de drogas, né, André? Estava, inclusive, divulgado até mesmo lá no Google, naquele site de busca. Agora, a gota d'água dessa operação aconteceu quando um Porsche Cayenne avaliado em R$400 mil passou a circular por um dos bairros lá de São Leopoldo. Pois a gente explica tudo isso e explica também como é que começou, como se desenrolou a investigação da polícia contra essa quadrilha de traficantes lá em São Leopoldo. Daqui a pouco eu volto aqui no SBT Rio Grande. Até já, Guilherme Roquette. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com muitas informações para você. Fique aí, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 46 minutos. Preste atenção nesta história. Uma idosa que estava internada após ser atropelada morreu esperando por uma cirurgia. Sabe quanto tempo? 10 dias à espera por uma cirurgia. A família acusa o Hospital de Viamão de negligência. Acompanhe. A avó de Fernando faleceu há mais de uma semana, mas o tempo não diminui a revolta. Ela ficou 10 dias com o osso soltado para fora, pingando sangue. Onde pingou sangue, virou infecção, virou tudo. Clecida Silva Boa Vista, de 77 anos, foi atropelada no dia 19 de agosto por uma moto quando estava a caminho da padaria nesta avenida de Alvorada, na Grande Porto Alegre. O motociclista fugiu sem prestar socorro. A idosa foi encaminhada ao hospital da cidade para exames e depois transferida ao Instituto de Cardiologia Hospital de Viamão. Cleci sofreu fratura exposta na perna e precisava de cirurgia. Botaram uma tala na perna dela, ela ficou 2 dias quase na porta de onde que entra as ambulâncias da emergência. E ali ficou até o quadro dela ficar regredindo. Depois de alguns dias, Cleci foi para o quarto. A espera pela cirurgia continuou em meio à falta de higiene. Neste vídeo, a família flagrou uma barata no local. Depois de 10 dias, a infecção na perna piorou. A idosa morreu no dia 28 de agosto. Vira a perna do jeito que ela estava, saiu todo mundo correndo, não, tem que fazer cirurgia. Ela começou a passar mal e foi onde que ela teve a parada cardíaca. Os familiares reclamam que nenhum médico veio conversar com eles durante os 10 dias de internação e que o único medicamento administrado foi a morfina. Em nota, o hospital disse que a paciente internou em razão de uma fratura na tíbia e que faleceu em decorrência de complicações clínicas. A instituição não explicou por que a cirurgia não foi realizada nesse período. A certidão de óbito aponta como causas da morte edema pulmonar, cardiopatia hipertensiva, fratura exposta do fêmur e classifica a morte como violenta. A família registrou uma ocorrência policial contra o Hospital de Viamão por negligência. Um inquérito foi instaurado, mas a investigação aguarda o laudo da necropsia. Vamos ouvir nos próximos dias os familiares e também a equipe médica do hospital. Nós temos aí já uma ação conjunta com o Ministério Público de Viamão, portanto já foi cientificado desta ocorrência e de outras de repercussão que tivemos aqui envolvendo o hospital local, justamente, né, para que muitas providências no sentido tanto civil quanto administrativo também sejam adotadas. Pois é, Glauco, neste caso já está a polícia acompanhando, o Ministério Público acompanhando.
a família, se tem queixas, se reclama, é porque de fato sente, né, que faltou assistência, mas isso apenas com a investigação. Agora, 10 dias à espera de uma cirurgia nestas condições, é muito importante sim que se passe por uma averiguação, no mínimo uma averiguação do que está dizendo e contando a família, Glauco. E ao que tudo indica, com doenças pré-existentes. Você ouviu aí, cardiopatia, né? Um problema pré-existente, logicamente tem que ter uma atenção muito maior para esse paciente. Como é que vai deixar 10 dias lá esperando uma cirurgia, praticamente abandonado, só porque está dentro de um ambiente hospitalar? Não, às vezes pode ser mais perigoso ainda. A gente viu, inclusive, falta de condições de higiene, o que é o cúmulo do absurdo, André. E nessas condições, Glauco, você com um familiar, precisando de atendimento, uma pessoa idosa, com outros problemas de saúde, quer dizer, o mínimo que se pede, que se precisa é de uma atenção, uma explicação, o porquê da demora para a cirurgia, né? E por isso tudo está sendo, portanto, acompanhado, como dissemos, pela polícia e pelo Ministério Público, e nós seguiremos em cima deste caso. Afinal de contas, saúde é um direito de todos. Há poucos dias mostramos aqui a falta de leitos. Quantos pacientes? Pelo menos 2, mostramos 2 casos de pacientes que estavam aguardando leitos em hospitais, porque não tinha hospital, não tinha leito à disposição para esses pacientes que estavam em hospitais que não tinham condições de recebê-los ou de dar um tratamento adequado, só que não tinha leito. Quer dizer, essa radiografia da saúde pública, ela precisa ser transparente para que todos acompanhemos e, de fato, o que aconteceu com esse hospital André, em Viamão. É o Cuba. Eu nunca vi alguém que vai para o hospital porque quer. Não, eu quero me internar, eu quero ficar lá doente. As pessoas vão porque precisam. Neste caso aí, que se averigue e que se tome as providências devidas. Se é que a gente pode fazer alguma coisa agora é consolar a família, né? Um abraço forte, que tenham força para enfrentar essa situação. E aguardar o acompanhamento dessas investigações e ficar cobrando isso. Muito bem, Glauco, agora 11 horas e 51 minutos. O mês de setembro é o mês do acampamento Farroupilha. Os piquetes aqui em Porto Alegre já estão todos montados. Depois aí de 2 anos, né, Glauco, que a gente não teve a oportunidade de ir para o Parque Estância da Harmonia. E tem um rapaz aí, um ginete, que nós vamos conversar ao vivo, que é o Lucas Abate, que hoje abandonou, que é isso? Abandonou as notícias policiais para tomar chimarrão e servar um bom mate e acompanhar a carne assada lá nos piquetes, não é mesmo, Lucas? E aí, tchê, como estás? E pra ficar morrendo de fome, André, com o cheirinho, até deixa eu liberar espaço aqui. O acampamento não abriu ainda oficialmente, a partir de amanhã, feriado 7 de setembro, abre oficialmente, mas o público que quiser conhecer, circular, aproveitar as atrações por aqui, André, já pode acessar o acampamento Farroupilha. E olha só que legal, são mais cerca de 230 piquetes que estão espalhados pelo parque. Depois dos 2 anos, tenho certeza que muita gente estava com saudade, eu mesmo estava com saudade desse clima, e a gente tem o nosso piquete do SBT, o piquete Grito do Quero Quero, que está sendo preparado, André, e eu até vou dar uma circulada, não vou mostrar muito porque ainda tem alguns detalhes sendo produzidos por aqui. Por exemplo, ó, nessa janela eu não vou mostrar para vocês, mas eu tô vendo a tua foto do Marcelo Chemalho, Topador, a Bruna, o Anônimos Gourmet, enfim, toda a decoração que está sendo planejada aqui no piquete Grito do Quero Quero. E como é quase meio-dia, sei que o pessoal em casa tá com fome, tá se preparando para almoçar. Eu também não almocei, eu tô seguindo o cheiro da fumaça, André, o cheiro do churrasco. Tô me aproximando de um costelão, coisa mais linda que está sendo preparado. Infelizmente, André, vou dar uma notícia ruim. No primeira edição a gente não vai poder comer esse costelão. Talvez no segunda edição com o Marcelo Chemalho, já vou me escalar para ver se eu posso vir aqui para conseguir aproveitar, porque o pessoal recém colocou no fogo. Já vou perguntar aqui pro amigo, quantos quilos de carne aí? Bom dia. Aí tem mais ou menos uns 22 quilos de carne aí. Nós botamos às 10 horas da manhã, né? Pra comer às 8 horas da noite, 8h30. Não, o Marcelo não vai comer. Esse é o famoso costelão, 12 horas, né? Então, não vai dar. Marcelo Chemalho não vai comer também, André. Vai ter que ficar para depois. Notícia boa, de repente a gente vem depois, segunda edição, o pessoal da tarde aí da SBT, o pessoal da Mente se junta tudo aqui no nosso piquete para aproveitar 22 quilos de carne. Eu acho que dá para todo mundo. E uma pergunta que eu quero te fazer, é o costelão 12 horas. Foi colocado que horas mais ou menos? 10 horas da manhã. E vamos comer de noite, né? 8 horas, 8h30 por aí.
Será que vão comer com chuva ou não? Acho que eu ia brincar com eles aqui, André, porque é o seguinte, ó. A gente tem a previsão de tempo, tá? Aqui do Costelão. Mas eu quero saber agora da Estael, rapidinho, a previsão Mas olha, do tempo. Estael, Eles vão comer com chuva, vai estar mais seco o tempo. Só posso dizer que é tempo bom, né? De sentindo esse perfume da carne. Mas olha, céu nublado hoje à noite, não tem chuva, vai dar para curtir, comer o costelão, aproveitar com tempo bom, sim. E o único nevoeiro, Estael, só da churrascada. Só da churrascada da fumaça mesmo. Então, André, a gente vai ter também daqui a pouco a previsão do tempo, não só para hoje, não só para esse costelão, mas para os próximos dias, até o dia 20 de setembro, quando se encerra oficialmente aqui as atrações no acampamento Farroupilha. Nos últimos dias, André, até final de semana teve tempo muito bom, teve dias mais ensolarados, temperaturas mais agradáveis, e o público, mesmo antes da abertura, 30 mil pessoas passaram aqui pelo parque, toneladas de carne foram consumidas. Então, a expectativa é que nos próximos dias, principalmente nos finais de semana, esse público seja ainda maior por aqui, André. O nosso piquete é tão especial que quando a gente fala, né, que é o grito do quero, quero, fala nos quero-queros, eles aparecem aí, ó. Opa! Aí, ó. Hein? Então tá bom, Lucas Abate, daqui a pouco a gente volta conversando contigo, direto do nosso piquete, né, já em preparativos. Olha, é para começar oficialmente, é amanhã, né? É amanhã que começa oficialmente a abertura do acampamento. Só que o pessoal já está frequentando, o pessoal que ia para montar já ia e já ficava, aquela coisa devagarinho para ir curtindo. Quer dizer, vai ser uma festa espetacular. Daqui a pouco a gente volta com o Lucas Abate e também com a meteorologista Estael Cias para mostrar um pouquinho dos preparativos e também falar da previsão do tempo para esta semana aí. Nós temos hoje um dia nublado, chove há pouco, né? Muito fraco, mas a gente percebeu ali no Lucas um pouquinho de chuva, mas em seguida a meteorologista... Vai ter costelão ensopado. Talvez. Pode ser. Mas daqui a pouco a gente volta e vai falar sobre a previsão do tempo. Tá certo? Valeu, Lucas. Mas tá que é um gaudério, hein? Porque essa boina aí, hein? A Berê caprichou. Caprichou no figurino. Muito bem, seguimos. A RS 020 ficou interditada entre Taquara e São Francisco de Paula desde o final da tarde de ontem, porque um caminhão-tanque tombou neste trecho. É o destaque que começa o nosso Giro de Notícias. O veículo estava carregado com 20 mil litros de combustível, entre eles gasolina e diesel. O caminhão subia a serra quando, segundo o motorista, outro veículo o apertou numa ultrapassagem. O tanque tombou em uma ribanceira de 20 metros. Outro veículo teve de ser acionado para o transbordo da carga nessa manhã. Um casal de traficantes foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Guaíba. Eles estavam em um Clio que não obedeceu a primeira ordem de parada. A passageira chegou a pular do carro em movimento, mas acabou presa. O motorista, de 34 anos, já tem ficha criminal. Os dois estavam com 150 gramas de cocaína no carro. Mais de 1,5 toneladas de pescado impróprio para o consumo foram apreendidas pela Polícia Civil e Ministério Público no Mercado Público de Porto Alegre. A mercadoria não tinha procedência, estava fora da temperatura ideal e em más condições de higiene. A Delegacia do Consumidor afirma que 7 das 8 bancas do mercado substituem espécies, ou seja, apresentam peixes comuns como se fossem espécies nobres e cobram mais caro por isso. Vimos ali o acidente na 020, né? na 020 que aconteceu entre Taquara e São Francisco de Paula ontem à noite. E o motorista enfrenta dificuldades na BR-386 em Montenegro. Agora de manhã também um acidente envolvendo um caminhão carregado com óleo diesel, tombou. Há muitos desvios ali na região da BR-386 em Montenegro. 11 horas e 58 minutos. Agora nós vamos tratar de uma tragédia, uma notícia muito triste que vem de Cruz Alta. Olha só esse menino, uma criança de 3 anos, morreu na tarde de ontem depois de cair do 4º andar de um shopping. O Glauco vai trazer os detalhes pra gente. Uma tragédia, Glauco, uma tragédia. Um menino de 3 anos, Glauco. É a nossa função, é a nossa profissão, mas dói. É difícil de dar uma notícia como essa, né, André? O Luan Guilherme Vaz, de 3 anos, estava com o pai no shopping quando caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros em cima de uma estrutura de acrílico que separa o shopping do supermercado que tem ali naquele local. A estrutura quebrou e Luan acabou caindo então no chão. Bombeiros encaminharam a criança ao hospital, mas ela já chegou morta. Infelizmente, uma tragédia. A gente está vendo imagens aí do trabalho já da perícia no local
e toda a comunidade está consternada, embora não seja exatamente a cidade deles, André. Pois é, a gente vai conversar agora com o delegado Murilo Yurhem, que está acompanhando este caso e vai trazer detalhes e informações para a gente. Delegado, o senhor nos escuta, obrigado por nos atender. Bom dia, escuto bem. Delegado, o que de fato aconteceu? Como tudo aconteceu? Porque essa criança estava com o pai. O senhor pode contar para a gente passo a passo o que aconteceu exatamente, doutor? Sim, na verdade, o pai estava com a criança em Cruz Alta e eles teriam que pegar um ônibus às 19 horas para o município de Panambi. Uhum. E então o pai levou a criança ao shopping para provavelmente ir ao cinema, mas naquele dia o cinema estava fechado. Então eles estavam lá no shopping brincando, né? E ao pegarem o elevador para subir ao andar do shopping, aconteceu esse fato aí, em que o pai estava com a criança e no momento que abriu a porta do elevador, a criança saiu correndo e provavelmente por um lapso ali do pai a porta fechou rapidamente e a criança ficou sozinha no andar. Como os estabelecimentos estavam fechados, a criança acabou se desesperando, né? E no intuito aí de ir atrás do pai, ela acabou passando ali pela grade. Delegado Murilo, então assim, eles estavam já no quarto andar, entraram no elevador para descer. Quando o pai entra no elevador, por uma questão de segundos, a criança sai do elevador, a porta se fecha e o elevador desce para o andar térreo, pelo que eu entendi, e a criança fica sozinha lá em cima. Outras pessoas circulavam pelo andar, delegado? Na verdade, eles estavam subindo para o andar, os dois juntos, dentro do elevador. Tá. E quando abre a porta, a criança sai correndo e o pai não consegue sair. Naquele momento, a porta fecha. E a criança fica sozinha e não havia nenhuma outra pessoa no andar no momento e o cinema fechado. Certo. Então, ela se desespera, né, ao ver que o elevador... Porque no momento que fecha a porta, o elevador começa a descer com o pai dentro. Imagina o desespero, gente. O desespero de um pai no momento desses, né? Tanto é que ele tentou subir, depois que desceu, ele consegue sair do elevador e ele tenta subir as escadas, né, delegado? Exato. Assim que o elevador desceu, ele imediatamente sai, né, para subir as escadas, mas naquele momento ali foi tudo muito rápido e já consegue visualizar a queda da criança. Glauco. Não, só para que as pessoas entendam, eu acho que o delegado vai concordar, na verdade, assim, a criança sai correndo e coisa de criança, realmente, né? Sai correndo do elevador e muito provavelmente alguém tenha chamado esse elevador em outro andar, que daí ele fechou a porta. E o pai não conseguiu sair a tempo. Eu acho que isso talvez explique, porque muita gente está perguntando, poxa, mas o pai não negligenciou aquela situação? Eu não sei se foi mais ou menos isso aí, né, delegado? Exatamente. Agora foi instaurado um inquérito policial, né, para apurar eventual culpa aí do pai ou não. O inquérito policial vai investigar o fato aí de um homicídio culposo por omissão e foram angariados aí diversas câmeras de monitoramento, foi realizada perícia no local, foi apreendido o celular do pai também para a investigação poder concluir se há ou não culpa, mas a verdade é que o fato aconteceu muito rapidamente, né? Delegado, nós estamos conversando com o delegado Murilo Yurhem, responsável por essa investigação da morte dessa criança de 3 anos, que uma queda de cerca de 15 metros da parte interna do shopping de Cruz Alta. Ao mesmo tempo, o pai estava com a criança porque a mãe dessa criança, quer dizer, a família já vive um drama familiar porque há um bebê menor que está internado, né? Não é, delegado? Exato, a mãe estava com um bebê de 3 meses no hospital, em tratamento já há cerca de 50 dias, e o menino Luan, que infelizmente faleceu, estava ficando com o pai. E nesse dia eles estavam lá no shopping, a princípio, né, para levar a criança aí para o cinema, para brincar. Agora, delegado, muitas pessoas nos perguntam também a questão de segurança, quer dizer, que grades são essas? São grades de proteção deste quarto andar? Quer dizer, a criança conseguiu passar por elas ou a criança teria pulado? O que se sabe? Alguma câmera conseguiu identificar o que realmente acontece? Sim. Na verdade, é a grade do parapeito ali do andar, né? E tem um vão inferior que tem cerca de 20 centímetros, em que a criança, por ser de estatura muito pequena, ela consegue passar ali por baixo.
no intuito, né, de alcançar o pai ali que estava descendo no elevador. Delegado, tem uma imagem que a gente tem, se puder segurar a imagem, essa imagem ali, a imagem anterior, por favor, que o senhor deve ter conhecimento de todas elas, é uma que aparece talvez o vão do elevador, uma foto que tem de cima, onde a criança caiu, e do lado, nas laterais, tem um gradil. É uma grade semelhante ou igual a essa, delegado, do quarto andar? Do parapeito, né? Eu não estou aqui com as imagens, eu não estou vendo essa imagem que vocês estão reproduzindo no momento, mas é uma grade que é do parapeito, que ela tem aquela grade na horizontal, né? E um vão embaixo, que tem cerca de 20 centímetros em toda a extensão. Certo. Foi por esse vão que ela conseguiu passar. Então ela tentou pular, porque o que nós estamos mostrando aqui tem digamos assim, o corrimão, e na parte de baixo tem as grades que estão assim na posição vertical, é menor. Então ela teria passado por aquele vão, como se fosse abaixo do corrimão, correto? Isto, na parte inferior, entre a pedra de granito e o início do parapeito. Embaixo, bem embaixo, então. Bem embaixo, certo. Bem embaixo. Certo. E só uma pergunta, André, e ali onde aparece o acrílico e aquela outra estrutura ali, o acrílico amorteceu, mas mesmo assim a criança passou por ali, pelo meio, me parece que tem mais uma grade ali, não sei, delegado. Exatamente, embaixo do acrílico tem uma grade de ferro, e embora a queda tenha sido amortecida pelo acrílico ali, ela acabou cruzando também no meio daquela grade e acabou caindo dentro do supermercado que fica no subsolo. Meu Deus, que desesperador. Aqui a gente consegue, nessa imagem aqui, ó, bem pelo canto, a gente consegue identificar onde que o delegado se referia, que foi por onde a criança passou. Entre esse granito aqui, esse o mármore que tem aqui embaixo, e a parte de baixo desta grade, foi por este vão que essa criança passou. Em termos de segurança, delegado, certamente o senhor está investigando também, esse tipo de abertura de vão, ele é permitido num shopping? Ontem nós realizamos a perícia no local, né? Então o Instituto de Criminalística agora vai apontar todas as normativas para ver se estão adequadas, e nós estamos aguardando o laudo aí, então, do Instituto Geral de Perícias para verificar se há alguma irregularidade. Bom, delegado, acho que as principais informações a gente conseguiu com o senhor. Mais alguma observação que o senhor pudesse fazer? E até orientação para as pessoas, é um alerta importante, né, delegado? A gente sabe que as crianças, né, nessa idade têm que estar sempre atentos, e infelizmente aconteceu essa tragédia, mas considerando aí um fato muito triste, né, não tem muito o que acrescentar. Tá certo. Delegado Murilo Wilhelm, obrigado por ter conversado com a gente. Para quem não acompanhou, o Glauco trouxe detalhes para a gente do que aconteceu na tarde de ontem dentro de um shopping em Cruz Alta. Essa criança de 3 anos, né, Glauco? E ali a gente percebeu, depois que o delegado Olha que criança linda! O delegado explicou por onde que ele passou, foi pela parte de baixo, né? Porque não sabia se era entre as grades horizontais, mas aí o delegado explicou que foi aqui, ó, entre esse vão, né? Nesse vão que existe aqui, que é um vão entre esse granito e o ferro da grade. Isso tudo está sendo investigado também, as questões de segurança. Não, uma tragédia o que aconteceu, eu imagino essa família, o desespero, já com uma criança, um bebê que já está há pelo menos 50 dias na UTI de um hospital por problemas respiratórios, e agora essa tragédia que acontece aí com essa família, esse menino de 3 anos. Muito bem, seguimos. 12:08 agora. A discussão sobre o novo piso salarial da enfermagem, suspenso agora no domingo pelo ministro Luiz Roberto Barroso, vai a plenário no STF na próxima sexta-feira. O Sindicato dos Enfermeiros ameaça com greve. No início da noite, um grupo de enfermeiros protestou no centro de Brasília contra a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Se for necessário, paralisação vai ter, se for necessário, greve vai ter. A enfermagem brasileira merece valorização e o STF precisa reconhecer o nosso real valor. A decisão do ministro foi em resposta a uma ação da Confederação Nacional de Saúde que defende que o piso de R$ 4.750, aprovado pelo Congresso no mês passado, vai provocar demissões em massa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nas redes sociais que o piso salarial é uma medida justa destinada a um grupo de profissionais que se notabilizou durante a pandemia.
Nesta terça-feira, Pacheco vai se reunir com Luiz Roberto Barroso para tratar sobre o tema. Já na próxima sexta-feira, todos os ministros do STF vão decidir se validam ou não a suspensão do piso. Caso eles aprovem a decisão de Barroso, os órgãos do governo e entidades da área têm 60 dias para informar o impacto financeiro do novo piso, assim como o risco de demissões. Todas as instituições já foram ouvidas e participaram da construção, né, da análise do impacto financeiro deste projeto lá na Câmara dos Deputados. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios diz que o impacto para as prefeituras será de mais de 9 bilhões de reais e que não há de onde tirar esse dinheiro. Temos que valorizar, sim, os enfermeiros, mas temos que ter o recurso previsto efetivamente para esse cumprimento, porque o impacto é gigantesco e a saúde já está mal. Muito bem, 12:10. O ídolo Renato Portaluppi está oficialmente no Grêmio. De volta ao Grêmio, entra em campo Matheus Schenck. Em seguida tem o Blocão do Esporte, mas a gente já vai adiantar um pouco do que foi a recepção ao Reinato, não é, Glauco? Escolham. Como é que é? Escolham. Pai Nato também. Ah, também. É chamado assim. Verdade. O Pai Nato chegou, né? Está em Porto Alegre. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Olha só, quem esteve nos percalços de Renato Portaluppi foi Gabi Lerina, que acompanhou as primeiras horas de Renato nesta nova passagem pelo Grêmio. E a Gabi traz um resuminho pra gente agora. Um ídolo se recebe com festa. Esforço. Trabalho no centro de Porto Alegre. No intervalo a gente veio aqui. Porque é Portaluppi, né? E emoção. Tô emocionada com a volta dele. Só ele mesmo. Centenas de gremistas foram até o aeroporto receber Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que desembarcou na capital no início da tarde desta segunda-feira. Até o técnico registrou a recepção calorosa nas redes sociais. Do aeroporto, Renato foi direto para o centro de treinamento Luiz Carvalho, onde se apresentou aos atletas. Mas não comandou o primeiro treino, porque se reuniu com o presidente do clube, Romildo Bolzan. Depois, encarou os jornalistas que lotaram a sala de imprensa. Eu gosto de desafios, então eu conheço esse clube. Foi um pedido do presidente, não tinha como negar. Essa é a quarta passagem de Renato no Grêmio como treinador. Dessa vez, ele tem a missão de recolocar o time na elite do futebol brasileiro. Faltam só 10 jogos e o apelo para a torcida é um só. Esqueçam a desconfiança, abracem esse grupo, porque é com esse grupo, juntinhos com o nosso torcedor, que a gente vai voltar para a Série A. Renato quer a arena lotada já no domingo, quando o Grêmio recebe o Vasco da Gama. O que o torcedor quer, e eu quero também, e isso vai acontecer, é a entrega dentro do campo. O Grêmio vai subir para a Série A, sim. Pode ter certeza. O Renato, ele fala, inclusive, não tem, assim, né, cuidado nenhum quando se refere ao time. Abracem esse time, quer dizer, ele vai aquilo que eu sempre falo para vocês, eu confio no meu grupo. Confio no meu grupo, meus jogadores. Mas ele deixou bem claro, né, que desse time não dá para esperar um jogo bonito, né? A gente vai mostrar depois no Blocão do Esporte um resuminho também de mais ou menos 1 minuto de falas do Renato nessa entrevista coletiva. Ele bate muito nessa tecla. E o treino do Renato já tem? Não esperem jogo bonito. E o treino do Renato? Treino do Cadê Renato? o treino do Renato? O treino do Renato... Já treinou? Não? Não treinou? Calma, tá ansioso, rapaz? Vamos, é que ele demorou para chegar. Quando é que ele vai treinar? Pois treinou? A ideia inicial era ser ontem, mas acabou não sendo. Ele teve uma reunião com o presidente Bolzan no horário que seria do treinamento. E hoje à tarde, 13h30, sim, está marcado o primeiro treino do Renato Portaluppi no comando gremista. Sim, só às 13h30. Hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 5 dias. Tem tempo. São só 10 jogos também. Me parece que ele andou pedindo para a direção para ficar no hotel no dia do jogo para treinar por telefone. Não sei. Deu certo antes? Vai que deu sorte. Pois é, mas, ô Glauco, que dia é hoje? Hoje é terça. E hoje não é uma terça-feira normal, tá? Hoje é uma super terça. André, fala com a tua voz bonita, maravilhosa. Super terça-feira. Super terça de futebol no SBT. Se liga porque tem muita atração hoje, hein? Hoje é dia do melhor do futebol aqui no SBT.
15 para as 4 da tarde. Um jogão abre a fase de grupos da competição mais disputada do mundo. O timaço recheado de estrelas do PSG quer fazer bonito em busca de um título inédito. Mas o forte e tradicional futebol italiano sonha com mais uma taça. Paris Saint-Germain e Juventus, pela UEFA Champions League. E às 9h15 da noite, tudo ou nada. No último embate da semifinal, o verde de Abel Ferreira busca uma virada histórica. O Furacão de Felipão almeja uma final depois de 17 anos. Palmeiras e Atlético Paranaense, pela Copa Conmebol Libertadores. O melhor do futebol é aqui, no SBT. Ah, que show. E hoje é dia de ficar aquela marca no sofá, marca da bunda, sabe? O cara senta de tarde, só sai, sei lá que horas. Né? Depois eu volto. Ai. Até daqui a pouco no Blocão do Esporte. 12h e 15 minutos, 21 graus é a temperatura. E em seguida a gente volta do acampamento Farroupilha, né? Lá do nosso acampamento, do nosso piquete, grito do quero-quero. Já está lá o Lucas Abate, todo piluchado. Lucas Abate. Abate. Ó, o quero-quero, ó. Falando quero-quero, ele passa por aí. E também toda a previsão do tempo, né? Do tempo para toda a semana com a meteorologista Estael Cias, que também está a rigor. Imagens ao vivo de Porto Alegre, 21 graus é a temperatura, muita umidade e instabilidade nesse momento na capital gaúcha. Olha só, nos últimos dias a violência tem assustado os moradores de diversos bairros aqui da nossa querida Porto Alegre. Pois é, uma guerra do tráfico, mas que atinge quem não tem nada, mas nada a ver com esta guerra. Acompanhe. Em um bar da Zona Sul de Porto Alegre, 26 baleados. 2 mortos e 3 em estado gravíssimo. Nós temos aí algumas lideranças que fazem com que essas coisas acabem tomando uma proporção um pouco diferente do resto do estado. E por isso, né, a Brigada Militar se movimenta saturando essas áreas, como aconteceu na Zona Norte recentemente, onde saturamos o local e entramos com serviço de inteligência, que acabou monitorando, né, quem eram os possíveis autores desses atentados, e acabamos prendendo esses autores fora do município de Porto Alegre, em Alvorada. Não há ali demonstração específica de um alvo, né? Os atiradores começaram a disparar para todos os lados, tanto é que atingiram pessoas que não têm envolvimento algum, nunca tiveram envolvimento algum com qualquer tipo de conduta criminosa. Uma semana antes, outros 2 jovens foram mortos em um atentado na saída de uma festa em Alvorada. Segundo a polícia, Wesley Moraes, de 21 anos, e Brian Ibanez, de 23, não eram alvos dos atiradores. Meu filho saiu do serviço e aos 10 minutos que ele parou, porque ele havia pegado o salário dele essa madrugada, então ele disse, vamos a comer um cachorrinho quente, eu te convido para comer um cachorro quente, o colega dele, que ele levava e trazia do serviço, né? E o colega disse, olha, tá, vamos. Disse, olha, aqui tem uma festinha, vamos parar aqui, acho que é mais seguro. E pararam aí, estavam na fila para comprar o cachorro quente, e veio o pessoal de carro e matar ele. Vítimas colaterais de uma guerra do tráfico de drogas. Na noite de segunda-feira, um homem de 57 anos foi assassinado ao tentar defender o filho de uma execução. O jovem, que era alvo dos atiradores, tinha diversos antecedentes criminais e também foi baleado. Horas antes, em plena luz do dia, um outro homem foi executado com tiros de fuzil e de pistola na Vila Maria da Conceição, zona leste de Porto Alegre, uma outra área que está em disputa. Em bairros como Rubem Berto e Mário Quintana, serviços básicos como saúde e educação chegaram a ser suspensos pelos episódios de violência. Comunidades que ficam abaladas e prejudicadas pela violência. Toda vez que nós temos aí algo que perturbe a nossa comunidade, nós nos sentimos também lesados com isso, né? Porque nós queremos que as pessoas tenham segurança para poder trabalhar, para poder tocar a sua vida. Bom, o que diz a Secretaria de Segurança Pública? Uma nota enviada pela Secretaria.
Reforçamos que a integração entre os órgãos ela é contínua, com reuniões de gestão semanais para avaliar os casos e traçar estratégias de combate à criminalidade. Os confrontos recentes são motivados por disputas de território para o tráfico de entorpecentes. A inteligência da Secretaria de Segurança Pública, bem como a Brigada Militar e a Polícia Civil, têm empenhado os esforços necessários para coibir as atividades criminosas na região. Compreendemos, Glauco, todo o esforço da polícia, é evidente, mas a criminalidade espalhada do jeito que é espalhada, as pessoas convivendo no meio dessa violência. Não tem horário, não tem local, em meio... Olha, aquele rapaz, o Brian, o pai explica ali como que aconteceu. Saiu do trabalho, era por volta de 5h20, 5h30 da manhã. Saiu do trabalho, junto com um amigo, foram comer um cachorro-quente, porque tinha recebido o salário, trabalhador. E aí escolheram um local que tinha movimento. Por quê? Porque... em tese, era o mais seguro. E aí o que acontece? Se aproxima um carro, saem atirando para todos os lados. Lembra que foi uma quantidade absurda de tiros, quando o alvo era um MC, né? que estava neste evento. E diversas pessoas, né? Diversas pessoas ficaram feridas. Né? E ainda está sendo investigado o porquê que ele seria o alvo desses homens que chegaram atirando. Ele ficou ferido, mas se recupera ainda. Mas é isso, quer dizer, a violência acontecendo no meio das pessoas, Glauco. Agora, tem mais 2 efeitos colaterais que eu queria acrescentar aí. Além desse, muito bem colocado pelo Lucas Abate, pessoas inocentes morrendo, né? A normalização de tudo que está acontecendo. A gente já parece que está anestesiado. Ah, é normal a violência. Não pode ser. E depois, a inversão das coisas. É achar na vítima a culpa. Porque teve muita gente perguntando, mas o que esse rapaz estava fazendo àquela hora da manhã comendo cachorro-quente na rua, já que ele não estava na festa? Gente, pelo amor de Deus, vítima é vítima. E até prova em contrário, quem não é criminoso, vítima somos todos nós que tem que conviver com essa violência aí. Violência e a Brigada Militar, Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, que emitiu a nota que nós demos há pouco, falando sobre todos os esforços. Agora, a situação que a gente tem, Glauco, ela é de fato muito espalhada, né? Não se tem horário, a gente convive com medo por onde anda, a qualquer horário, em qualquer lugar. É uma situação inaceitável e sim, né, nós não podemos nos conformar e que a normalidade é esta, é a gente viver se cuidando, quer dizer, é algo inaceitável. Precisa-se sim combater cada vez mais, né, empregar todo